Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCast. Hoje vamos conhecer o cineasta Gregório... Graziosi. Graziosi! É que eu tava com medo de ter falado errado, gente. Agora conheçam. Gregório, seja muito bem-vindo a mais uma edição. E nos conte quem é Gregório, que não é Giovanni, gente, que ele chegou aqui, eu falei que era Giovanni, gente. Ai, que vergonha. Mas é isso, as gafes de Nani. Bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco. Nani, obrigado pelo convite. É um prazer falar com você, meu. E me conta a sua trajetória, porque a gente já estava conversando antes, gente. Ele tem muita história boa para contar. Vamos lembrar de tudo que a gente estava falando. Fala o seu começo, como foi que você começou nessa área do audiovisual. Bom, eu me formei em cinema e artes plásticas. E eu comecei a fazer meus primeiros curta-metragens sobre relação entre personagens, de alguma maneira, corpos e arquitetura. Né? Eu cresci em São Paulo, minha família é de arquiteto, meu pai projetava muita sala de cinema quando eu era pequeno, e o cinema era importante para a família, como você falou, assim, a questão do sobrenome, Graziosi, né? Eu lembro que a gente começava a assistir filme em casa, pela idade, né? Chegou um VHS em casa, então as pessoas podiam se reunir ao redor da televisão e poder ver os clássicos do cinema italiano. Eu lembro do meu avô falando junto com os personagens, de onde eram os dialetos de cada um deles. Então, para mim, isso era uma experiência importante, isso me marcou bastante. E depois, na hora de escolher a profissão, de escolher a faculdade, o cinema, eu acho que era uma coisa que eu já tinha me marcado. Eu tentei fazer arquitetura. Não foi o caminho que eu segui. Aí eu concluí a faculdade de cinema e artes plásticas. E fiz essa primeira série de filmes que eu tive sorte de serem exibidos nos maiores festivais do mundo. Né? Então, bem cedinho, os filmes já foram exibidos no Festival de Cannes, no Festival de Locarno, no Festival de Clermont-Ferrand e no IDFA, que são referência para curta-metragem e documentário. E depois disso, eu fiz meus primeiros longas. Eu fiz 2 longas, eu lancei um deles esse ano, aqui no Brasil e na França, o Tinnitus, que a gente estava conversando um pouquinho, que é sobre essa personagem, uma atleta de salto ornamental, que está perdendo a audição. Ela está sofrendo um processo de alucinação auditiva, que é uma espécie de golpe sonoro. Para umas pessoas pode ser um barulhinho muito sutil, como o ar-condicionado que a gente escuta aqui na sala. Para outras pessoas, numa situação de estresse e nervosismo, pode ser quase como se fosse um golpe que você leva dentro do ouvido. E isso afeta diferentes partes da concentração para quem está saltando em cima de uma plataforma de 10 metros, como é o caso de uma atleta de salto ornamental. Isso pode ser super grave. O filme começa com um acidente e depois ele segue com essa personagem tentando lidar com a doença enquanto ela sente o desejo de voltar a saltar. Nossa, que emocionante. E por que você quis buscar o filme falar sobre isso? Quando o roteirista, no caso, você quis informar sobre isso? Essa é uma boa pergunta, Nani. Eu acho que eu me apaixonei por uma pintura de um artista plástico inglês chamado David Hockney, chama Bigger Splash. Eu vi ela numa exposição aqui em São Paulo. E nessa pintura você vê uma plataforma de mergulho. O mergulho acontece, mas você não vê o mergulhador. E eu fiquei pensando, na frente dessa pintura, quem que poderia ter mergulhado, onde estava esse mergulhador ou essa mergulhadora. E será que tinha sido bem sucedido esse salto? Será que o salto foi errado? E se foi errado, o que causa aquilo podia ter causado? Então, nessa primeira série de curtas que eu fiz, eu tentei abordar esse tema e fiz uma narrativa experimental que já tinha me levado para viajar o mundo junto com ela, junto com esse curta na hora de exibir ele. Mas eu sentia ainda que eu não tinha encontrado minha personagem e minhas personagens, né? Então, eu continuei com
pulguinha atrás da orelha, sempre entre os outros projetos eu estava pensando nisso. E o Festival de Cannes tem uma residência artística para desenvolver projetos de jovens diretores. Eles me chamaram para desenvolver o projeto na França. E assim eu criei essas personagens, que é um filme de personagens femininas fortes, que narram a história do Tinnitus. Não, e é super envolvente. Quem não quer entender sobre isso? Para nós que desconhecem dessa doença, que eu nunca tinha ouvido falar, eu particularmente, e de repente ver todos esses desafios e você filmando algo referente a isso, e você falou que tinha outras personagens também no filme. Sim. Me conta sobre as outras personagens. Olha, antes, para entender a questão da perda auditiva, do tinnitus, eu acho que eu tive muita sorte, porque uma consultora especialista na doença, nessa condição, ela está sediada em São Paulo, a doutora Tani Gan Sanches, que me apresentou para vários pacientes que sofrem dessa condição, e que estão no processo ou de ficarem surdos, né, ou nesse espectro ensurdecido, né, que estão sofrendo com isso. Então, me ajudou muito a escrever o roteiro, a trabalhar com o meu desenhista de som e trabalhar com os meus atores. E a gente estava batendo um papinho antes da gente começar a gravar. E você falou que você tem uma agência que também... que é meu irmão de atletas, que são atletas PCD, paralímpico, enfim, em geral. E a gente tem na agência também, que fazem publicidade para nós. E eu tive a oportunidade de gravar com uma atleta paralímpica talentosíssima, com uma história de vida muito particular. A minha protagonista, ela troca, depois do acidente que ela sofre, a vida representando a seleção brasileira no salto ornamental, para estar usando uma fantasia de sereia dentro de um aquário. E eu tinha imaginado, junto com o roteirista, uma atleta que tinha perdido o movimento das pernas e que se apresentava num tanque. Você foi buscar a realidade, porque você queria que mostrasse essa coisa genuína. Foi muito curioso, porque eu achei que essa personagem era muito fora da curva. E quando a gente pesquisou, a gente encontrou uma atleta, se não me engano, na Inglaterra, que tinha perdido o movimento das pernas e que às vezes se apresentava vestida de sereia. E a gente tinha que fazer um convite para uma pessoa nessa condição para interpretar a personagem. Então, como ela precisava entrar embaixo d'água, eu falei, bom, vou procurar uma nadadora. Então, a gente vai, junto com o editor de elenco do filme, o Leonardo Laca, pernambucano. A gente vai no Centro Paralímpico e a gente recebe essa atleta que era campeã paralímpica mundial. E ela vem falar com a gente e eu falei, olha, não sei como te convidar para fazer isso, mas eu queria que você interpretasse uma sereia. E ela ficou super emocionada. E eu pensei que foi uma gafe. E eu falei, putz, como é que eu vou corrigir isso? E ela fala, olha, você acessou meu Instagram? Eu falei, não. Aí ela falou, eu tive, depois desse acidente, muita dificuldade de me sentir atraente e feminina de novo. Acabei de fazer um ensaio fantasiada de sereia. E isso é super importante para recuperar minha autoestima. E é claro que eu quero fazer esse papel. Não, ainda sendo convidada para um filme, nossa. E a história, claro, deixou a gente muito emocionado. Porque é uma história muito diferente da nossa trajetória. E a gente pôde conhecer uma pessoa que é uma pessoa muito especial. Que tem esse histórico único. E que está muito bem no papel. É uma pontinha. É um eixo secundário da história. Mas eu acho que cada pessoa que a gente escolhe para fazer o filme faz a diferença. E às vezes a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas que são muito incríveis. E esse é o caso da Jéssica. Você mudou a vida dela de uma certa forma e deixou ela mais feliz. Isso que importa. Pode ser o contrário. Talvez ela tenha melhorado. Com certeza, eu acho que ela melhorou a nossa vida. Você ficou, com certeza. Mas isso eu já vi no seu olhar, até de falar sobre ela. Isso já mudou a sua vida, já mudou tudo. E dela ter aceitado, né? Porque você foi cheia de dedos, achando que você estava, né, alguma gafe. E no fim, não. Ambos ajudaram, né? Eu acho que às vezes o cinema ele propõe encontros pra gente que são muito positivos, né? Não, maravilhosa. E que te proporcionou isso. Nossa, sensacional. É incrível.
E nos conte mais, além desse trabalho, teve algum outros que também mudaram a sua trajetória e te agregou algo diferente na sua vida? Dos outros trabalhos, de alguma coisa? Olha, com certeza. A gente conversou, eu vi hoje o resultado final de um clipe que eu fiz para um músico islandês que tem um processo de distrofia muscular irreversível. Deve ser um cara da minha idade, que sofre bastante. Gravou o primeiro álbum dele para um processo que não tem reversão, né? É dor sem chance de retorno. Ele fez uma música, dentro desse álbum ele fez um coração, o coração dessa experiência musical. É uma canção que chama Take These Bonds. Ele chamou cineastas de diferentes partes do mundo. Ele chamou um colega iraniano que estava com um filme em Cannes esse ano. Me chamou também e a gente conversou sobre o primeiro curta-metragem que eu fiz, que eu estava registrando um dia na vida de um casal de centenários que tem, obviamente, um tempo muito diferente do nosso tempo, né? A vida para um centenário passa muito diferente da gente, né? E eu estava olhando para os corpos deles, né? Como eu disse, a relação com a arquitetura era importante. Eles moravam numa casa modernista e eu citei, na hora que a gente estava comentando sobre esse processo de filmagem, falei desse primeiro curta-metragem e da importância do título do filme, né? O título ele acabou ficando como Saba, mas é uma palavra japonesa chamada wabi-sabi, depende da região do Japão que você e da geração que você entrevista para achar essa palavra, que é uma espécie de reconhecer beleza e memória nos sinais de desgaste e passagem do tempo. Aí ele falou, eu conheço esse conceito, é isso que eu quero. Esse com certeza foi um curta que me marcou, foi um trabalho que me marcou, e na hora de eu fazer essa filmagem, revisitando esse tema anos depois, eu chamei uma atriz anciã, muito experiente do Teatro Oficina, maravilhosa, a Vera Valdez, e o crítico de cinema Jean-Claude Bernardet, que está, enfim, lidando com complicações de saúde, inclusive afetando a visão, que é muito complicado para um crítico de cinema. E eles foram generosos o suficientes para emprestarem os corpos deles, para a gente poder ver esses corpos bem de perto e a gente poder ver essas marquinhas que eu já tinha visto no corpo daqueles centenários. E a gente conseguir encarar os corpos deles como se fosse uma paisagem. E a gente mandou esse material para esse músico, ele teve coragem de se filmar depois que ele viu o material, que é uma situação complicada e fora da curva. A gente está acostumado a ver corpos na mídia que tem sempre talvez sem sinal de envelhecimento, né? Sem sinal de imperfeição, que teve essa coragem de se expor, né? Se filmou e eu acho que o resultado ficou bem bonito, super pessoal. E às vezes a gente consegue se emocionar com pequenos trabalhinhos que a gente faz. É claro que os longas-metragens eles demandam mais tempo, eles demandam mais movimento, mas às vezes a gente faz um trabalho pequenininho que pode ser encantador também, como é o caso desse videoclipe, o Take These Bonds. E que traz uma mensagem diferente. E ele mesmo com essa dificuldade, doença, no caso, sem cura, né? Como você tinha dito. E ele olhou para um outro lado e está trazendo informação. Sim, como eu falei, às vezes a gente faz esses projetos e mudam muito nossa visão de mundo, né? O que é interessante é que você busca a mostrar nas suas histórias os desafios do ser humano. As suas mensagens... agora analisando todo o filme que você fez, agora você conversando no videoclipe, os seus trabalhos são uns trabalhos de pesquisa no qual você vai cientificamente contar uma história, mas, ao mesmo tempo, humanamente. Eu não sei. Eu acho que me interessa muito a relação talvez das pessoas que moram em São Paulo com a própria cidade, né?
Eu acho que no primeiro filme que eu fiz, com um ator que eu admiro bastante, que é o Irandir Santos, o primeiro longa, a gente tinha um arquiteto que estava convivendo com diferentes camadas da memória da cidade de São Paulo. E eu acho que se a gente ignora a memória, ela acaba voltando para a superfície. E se você, mesmo que eu não queira olhar para o passado volta para chamar nossa atenção e falar, olha, é melhor você olhar para mim. Eu acho importante a gente não esquecer o passado para a gente conseguir construir um futuro melhor ou diferente, né? Mas, enfim. E ver, mas olha, eu acho que são talvez... histórias psicológicas. Comportamento humano. Você... eu acho que elas são histórias minimalistas que estão trabalhando com registro de interpretação dos atores um pouco fora da curva, né? Eu acho que talvez os primeiros curtas e o primeiro longa sejam mais introspectivos e sempre um elemento que ainda está presente no segundo filme também, que pode flertar com o horror do corpo, né? É como a gente expressa as emoções através da relação com o espaço, né? Com a arquitetura. Eu acho que isso vem muito de uma paixão de um cineasta italiano chamado Michelangelo Antonioni, que estava sendo homenageado agora na Mostra de Cinema com uma retrospectiva. Sim. Deixa de ser uma espécie de amor muito forte que eu tenho dentro do cinema. E nesses casos, quando a gente reencontra esse sentimento na tela, a gente fala, bom, talvez isso tenha me influenciado tanto mais do que, né, se imagina, né? Não, mas eu tô vendo que você vai para um lado científico, humano, psiquiátrico, toda essa a arte humana, e você quer tirar, se o ator conseguir interpretar ou mesmo a pessoa sendo real daquilo que ela está passando. É curioso, assim, a gente falou agora nessa primeira parte da conversa um pouco de como esse processo dos encontros eles modificam a história, né? Com os atores eu acho que eu tive sorte de trabalhar com atores muito talentosos, né? A Joana de Verona é uma atleta portuguesa brasileira que interpretou as atletas da Tona Mental. No elenco também tem uma participação especial do Antônio Pitanga, fazendo um papel muito fora do convencional, muito minimalista, introspectivo, em que ele está discutindo com uma protagonista a questão da possibilidade de viver em silêncio e como se lida com o silêncio numa cidade como São Paulo, né? Eu fico muito contente em ter a oportunidade de exibir esse filme em diferentes festivais ao redor do mundo e sempre ver os atores sendo elogiados, né? Mesmo as pessoas não sabendo em outro continente, às vezes, né? Quem é a Joana, quem é o Pitanga, né? Ou mesmo quem são as duas outras atrizes que estão dentro da trinca, né, de protagonistas, a Ali Willow, que fez o Bacurau, e a Indira Nascimento, que está em destaque nas novelas agora. As pessoas falam, nossa, os atores estão muito bem. Isso é importante para chamar atenção e mostrar sua arte, né? Me deixa muito orgulhoso. Eu acho que foi um privilégio poder ter trabalhado com eles, né? Não, com certeza, é enriquecedora, vai deixar brilhar cada vez mais. E você está com alguns outros projetos em mente? Algo que você está já pensando para 2024? Pensar sempre a gente pensa, né? Agora é concretizar, né? Para ir nos caminhos. Eu estou naquele processo inglório de escrever um novo roteiro, que eu acho que é um projeto inglório no sentido, porque emocionalmente ele é muito exigente. Eu acho que esses projetos eles são muito pessoais, a gente passa muito tempo junto com eles. E para mim é quase como se a gente abrisse uma caixa de quebra-cabeça e a gente começa a montar algumas imagens e a gente tem que separar o que vai fazer parte do todo e o que a gente vai ter que colocar para fora. Como esses processos, além do processo de escrita, a gente no Brasil tem o financiamento
a gente nunca sabe se esse filme que a gente está escrevendo, que a gente acha que vai ser o próximo, vai ser o próximo. Então, sem dúvida. Então eu volto para conversar com você quando o projeto estiver pronto, Nani. Melhor, tá já super convidado. E você busca referência onde para os seus projetos? Onde você fala, vou estudar isso porque eu estou querendo ir para esse lado? Olha, isso é muito maluco, porque como esses projetos eles são pessoais, eu acho que eles se precisa apaixonar por eles de alguma maneira. E é muito estranho saber quando você vai se apaixonar por alguma ideia, né? Porque fazer um longa aqui no Brasil é quase como um casamento, né? Você vai estar, na melhor das hipóteses, 4 anos junto com ela, né? É um relacionamento, às vezes, né? Nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos, até é longevo. Então, eu acho que é importante se apaixonar por uma ideia e ter alguma ideia que não te deixa dormir à noite de uma maneira positiva. Sei. Que quando você quer relaxar, ela fala, é melhor você olhar para mim, né? O Fellini, ele fala que os filmes são como uma doença, que ou você tira eles de dentro de você, ou eles vão te corroer por dentro, né? Mas eu acho que as primeiras ideias, para mim, elas acabam vindo da paixão pelas artes plásticas, né? Eu acho que para mim isso, até antes do cinema, é muito forte. Às vezes tem algumas imagens que chamam minha atenção, e nesse filme tem algumas imagens e sons que estão muito presentes, assim, me levando com um cenário muito específico a criar uma relação, uma dinâmica entre os personagens para essa próxima história que eu quero contar. Você busca em vários lugares, vários sentidos, porque eu acho que você mexe tudo é o que eu estava falando, do ser humano. Você busca algo muito mais dentro para mostrar fora, entendeu? Será, Nani? Tem uma história, enfim, eu vou dar um pouquinho só dessa história que eu estou escrevendo. Olha lá, já estou querendo já tirar as coisas. Olha, mas dele, eu vou parar por aí. Só não conta tudo. Você dá uma parte. Só conta um pouquinho, vai, porque eu já estou entendendo o que você já está. Eu cresci vizinho à Cinemateca Brasileira, que é muita sorte, eu acho. Né? A Cinemateca Brasileira voltou a funcionar agora, né? Depois de muitos anos. E é muito bacana ver a Cinemateca que passou o tempo fechada, lotada. Você vê as sessões agora e as sessões estão cheias. Mas ela passou muito tempo aberta e não tinha ninguém. Então, às vezes eu queria ver um filme, eu chegava 1 minuto antes da sessão, conseguia entrar. Vizinho, Que maravilha. Eu podia substituir a sala da minha casa, né, pela sala da Cinemateca. E isso foi muito importante para enriquecer minha cultura cinematográfica, né? Claro que eu prefiro ver a sala lotada e eu prefiro chegar antes e não ter ingresso do que ver a sala vazia. Isso não tem a menor dúvida. Que tem sido o caso recentemente. Parabéns para quem está programando a Cinemateca. Mas eu ouvia que a Cinemateca, antes a Cinemateca foi o Matadouro, de São Paulo, e que ela teve que ser deslocada porque na frente desse Matadouro corria um rio de sangue. E eu vi essa história quando eu era criança. Você cresce com isso na cabeça e, enfim. Essa talvez seja a inspiração para essa história que eu estou escrevendo agora. Olha, mas seria tipo uma história da Cinemateca? O que aconteceu, memórias da sua cabeça? Infância? Não, isso virou um combustível para escrever uma história de ficção. Que vai para outro caminho. Uau. Que não tem a ver com cinema ainda. Eu já tô vendo já que é um filme aí. Eu já tô sentindo. Eu já acho que você dá uma olhada direitinho já pra gente se programar aí e fazer um filme. Já tô vendo 1000 ideias aqui e é isso que a gente tem que fazer. E você sabe que o podcast ele é direcionado para talentos, né? Sim. Atores, atrizes. Você tem alguma dica, para eles sentirem como funciona esse mercado de uma maneira para eles entenderem, vai? Algo que você queira falar. Olha, primeiro eu queria agradecer uma pessoa que está no teu banco de talento. O filme, os filmes, né? A obra e o Tinnitus estão disponíveis na Amazon Prime e no canal do Reserva Cultural, o Reserva Movision.
E o filme entrou em cartaz há uns meses na França, que é uma vitória para um filme brasileiro, especialmente depois desse período tão turbulento político que a gente viveu, né? E o exibidor, que acredita no cinema brasileiro, ele fala, olha, você pode mandar uma apresentação para a gente em francês? E o seu talento, a Laura Paro, ela foi gentil para me preparar e falou, não, vamos fazer essa apresentação em francês. E fiz isso com maestria. E ela é maravilhosa, que eu já te falei. O francês dela é incrível, eu sou super fã. Já falei, já cobrei aqui, Laurinha, que ele vai fazer um filme em francês para você. A gente está bolando aqui algo aqui. Eu queria agradecer a paciência e generosidade dela para me preparar para fazer essa apresentação curta do filme. Realmente o francês dela é excelente. E é muito curioso, eu acho que esse processo de casting... eu acho que é muito parecido com, às vezes, a gente apresentar um filme para um festival de cinema, né? Saber se você vai receber um convite ou não, eu acho que às vezes não depende da qualidade do trabalho em si ou do talento do ator, mas às vezes é uma questão muito do que a gente está buscando especificamente para aquele projeto. Então, eu acho que quando você está dentro de um processo de seleção, eu acho que às vezes receber ou não tem a ver com a sua qualidade ou com o seu potencial. Mas no que necessariamente aquele produtor de elenco ou aquele diretor, aquele produtor, né? Ou no caso com metáfora, às vezes com programador de filme, estão procurando naquele momento, né? E eu acho que talvez o maior ponto em comum que a gente possa falar trabalhando no audiovisual aqui no Brasil é a persistência, né? Eu acho que tem o coração, provavelmente é o que leva a gente continuar nessa área, e eu acho que persistir é uma vitória. Exatamente, nunca perder a esperança, estudar sempre e acreditar, né? Acreditar no seu potencial, e não rolou porque não era o personagem para você, e pronto, a sua hora vai chegar. E sempre pensamento positivo que a gente atrai, né? Sim. As coisas vêm exatamente quando a gente está com uma energia boa. Sim. Isso eu sempre falo. E a dificuldade é a vida. A gente está aqui na Terra para isso. São dificuldades para a gente aprender. E quando acontece alguma coisa de ruim, é bom para a gente aprender também. E é boa para a gente poder ficar mais feliz e pronto. É uma etapa, né, da nossa vida. E a gente tem que ter. Porque a gente vai ter um livro com várias histórias para contar. E se a gente não tem nenhuma vivência, a gente não tem nada para contar. Sim. Eu acho isso. Bem colocado, né? E o cinema é isso também. Entendeu? Porque você está contando diversas histórias. Aí tem as histórias que saem da sua cabeça, são as histórias que as outras pessoas vão te contar, outras histórias que você vai pesquisar. E assim vai, histórias. Isso eu estou torcendo para receber alguma história assim. Exatamente, vamos buscar. É muito curioso, porque eu acho que a paixão é muito essencial para você desenvolver uma história ou fazer um filme, tanto para o diretor quanto para o produtor, né? E depois disso, a gente monta, né, todo um grupo em volta, né, para poder trabalhar junto. Mas eu acho um presente. Se alguém traz uma história que você não está esperando e se apaixona, é um presente. Ainda não aconteceu. Mas vai acontecer, nós estamos profetizando. Se acontecer, eu volto para te contar. Com certeza. Aí, ó, parte 2. Parte 2, Giovanni, que não é Giovanni, que é Gregório. Que faz essa brincadeirinha aqui com a gente. E onde encontrar o Gregório na rede social? Pelo Instagram. Graziose, que significa gracioso em italiano. Total gracioso, gente. Isso é... Primeiro Z, depois S, graziosegregorio@gmail.com. Os curtinhas, eles estão abertos no Vimeo. Eu acho que é bacana para quem faz curta dividir eles com o mundo desse jeito. Eu gosto bastante deles também. Eu acho que para mim foram um embrião para eu estar desenvolvendo esses filmes depois, os longas. E os longas, como eu te falei, eles estão no canal da Reserva Movision, que é a plataforma streaming do Reserva Cultural. E também estão no Amazon Prime. Ai, que maravilha. Vão assistir esse diretor premiado, né? Esse talento que vão surgir muitos projetos incríveis. Olha o que eu estou falando. Vamos profetizar. Já estamos aqui pensando em várias coisas.
E muito obrigada por estar aqui conosco, nos trazer essas histórias que realmente incrível, e a superação das pessoas, a história das pessoas. Isso faz com que a gente acredite mais no cinema e quer cada vez mais ver e assistir diversas histórias como essa que você nos contou. Ajuda muito. Olha, acontecem histórias bonitas, né? Agora, depois você me conta dos filmes que talvez tenham um quê de perturbação, mas é um tipo de perturbação, espero que positiva. Não. Eu acho que esses filmes, eles depois de exibir, né, o filme em vários festivais, eu escutei uma coisa que eu já tinha escutado muito no primeiro filme, que os filmes eles continuam depois reverberando depois que a gente assiste. Sem dúvida. Depois você me conta o que você achou. Exatamente, fica na cabeça da pessoa e a gente vai ficar o quê? Refletindo. Eu acho que isso é um super elogio, né? Porque o filme ele tem um tempo de duração que às vezes ele acontece na sala de cinema ou acontece na hora que você dá um play na tua televisão. Mas eu acho que tem uma coisa mágica que acontece quando você continua deixando o filme reverberar em você. São poucos filmes que fazem isso. É um tipo de cinema que me apaixona e espero que que os filmes funcionam assim nos outros também. Mas com certeza. Só da gente estar ouvindo aqui, muitas pessoas vão estar curiosas para ver, porque é uma história bem interessante. E ficamos ao fim. Já chegou o fim. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa história, desse contador de histórias, esse cineasta, diretor incrível. E agradeço por estarem nos assistindo e peço também que divulguem, mostrem para outras pessoas para conhecerem esse mundo do audiovisual. Então, fiquem ligados que sempre tem vídeo novo toda semana. Clica aqui, sigam e sejam todos bem-vindos. Até o próximo vídeo.